Vamos iniciar a segunda audiência de avaliação do cumprimento das metas fiscais. Então, o período que a gente sempre vai estar avaliando é do mês de maio ao mês de agosto. Então, a nossa audiência pública, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, até os finais dos meses de maio, setembro e fevereiro, é dever do Ministro da Fazenda, do Secretário Estadual ou Municipal de Finanças, apresentarem à audiência pública uma avaliação de desempenho fiscal referente ao quadrimestre anterior, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9, parágrafo 4º. Qual é a finalidade da audiência pública? Então, a audiência pública tem como propósito avaliar os resultados fiscais obtidos do último quadrimestre, verificando se as metas estabelecidas foram cumpridas. As metas são projeções realizadas que comparam a arrecadação estimada, as despesas, tá? Sempre verificando o superávit primário, que é as receitas superam as despesas, e o déficit primário, se as despesas superam as receitas. Quais são os pontos que nós temos que observar durante a audiência pública? A arrecadação das receitas em relação às metas estabelecidas, os gastos públicos comparado com as metas das despesas do exercício, e o cumprimento dos limites legais relacionados às áreas prioritárias como educação, saúde e despesa com pessoal. Na parte de receitas, então nós temos lá a nossa receita tributária, R$ 408.691,68. Contribuições, R$ 107.323,57. Receita patrimonial, R$ 414.169,46. Receita de serviço, R$ 7.594,10. Transferências correntes, R$ 11.463.117,40. Outras receitas, R$ 5.180,16. Descontos ou renúncias concedidos, R$ 96,35. A dedução do Fundeb, R$ 1.643.411,83. Receita de alienações, não tivemos nada vendido nesse quadrimestre, e receitas de capital, que é a parte de convênio, R$ 1.228.498,38. Totalizou uma receita de R$ 11.991.066,57. Tivemos um aumento de 3,04% em comparação ao primeiro quadrimestre, de 1.636.000. O total dos 8 meses, de janeiro a agosto, já tivemos uma arrecadação de R$ 23.627.443,05. Depois nós temos a nossa receita corrente líquida, aonde é apurado o índice de gasto com o pessoal, e quando o município também tem dívida fundada. Então, assim, hoje, o período acumulado de janeiro a agosto dá 20.048.000. E o período acumulado de janeiro a agosto de 2024 dá 20.280.000. Então, nós estamos ainda tendo uma perca entre o mesmo período do ano anterior de 233.000, que ele equivale ao quê? 1,15%. Na audiência anterior, não sei se alguém lembra, mas aqui o valor dava mais de 10%, ele passava. Então, assim, por quê? Que era a questão do dinheiro que tinha vindo lá do Banco Patente no ano passado.
lá em fevereiro do ano passado. Então, isso dali, ele o quê? Aumentou nossa receita corrente líquida, né? Ela foi lá em cima, mas a gente já sabia que nesse ano de 2025 ia acontecer isso de ter uma perca, né? Então, nós estávamos com uma perca bem maior aqui, hoje só está em 233 mil, que seria o valor ali da perca em comparação ao ano anterior, tá? E no período dos 12 meses, nós temos o quê? De setembro de 2024 a agosto de 2025, a nossa receita corrente líquida ajustada, descontando já o agente comunitário de saúde, que não faz base para o índice da folha de pagamento, as emendas individuais, emendas de bancada, então ele dá 30.556.000. Então, no acumulado dos 12, ele tem uma perca só de 0,76%. Tá? Então, provavelmente, até dezembro, ele vai superar a própria arrecadação, a receita corrente líquida do ano de 2024, que era até uma preocupação minha como técnico responsável pela contabilidade, porque ele, querendo ou não, isso daí ele abaixa o valor do gasto com o pessoal, aí o gestor fala, mas o índice eu posso ir lá e posso contratar um monte de gente, fazer concurso. Só que, ao mesmo tempo, depois que ele sai da receita corrente líquida, cai o valor, o índice vai subir, vai lá em cima. Então, assim, nós temos mais 4 meses aí para findar o ano, para fechar, e provavelmente a arrecadação ela vai até superar o valor de 2024, mesmo com o valor que veio lá do Banco Patente. Totais arrecadados aqui. Então, nós tivemos aqui, bruto, 13.634.574,75, os descontos 96,35, dedução do Fundeb 1.643.000, receita líquida R$ 11.991.066,57. Nos 8 meses, 27.022.810 de desconto e renúncia e 3.372.000 de dedução do Fundeb, totalizando uma arrecadação até 31 de agosto de 23.627.000. Na parte do Fundeb, então as receitas do Fundeb, que nós temos, fonte 101, que é o 70% da educação para pagamento de profissionais do magistério, né, os professores, nós temos a fonte 102 e nós temos a fonte 1040, que é o VAR, que é uma complementação que o nosso município foi habilitado e desde o ano passado, retrasado, nós já estamos recebendo esse recurso. Então, totalizou R$ 951.988,59. A dedução do Fundeb, R$ 1.643.411,83. A nossa perca do Fundeb, que seria esse valor menos esse, R$ 691.423,24, que foi para os municípios aí vizinhos para pagar aí os salários, né, o investimento na parte da educação, porque o Fundeb ele veio pela quantidade de alunos matriculados no município. Então, o valor do Fundeb seria R$ 3.372.000, o município, no 70%, para pagamento do magistério, na fonte 102 e na fonte 1040, que é do VAR, nós já recebemos R$ 2.054.000, equivale a 60,92% do recurso e 39,08% foi para os outros municípios. Depois nós temos somente os recursos livre e recursos de convênio, programas. Então, recurso livre, nós tivemos R$ 6.010.000, receita de alienações da administração R$ 602,44, COSIP, que é a parte de iluminação pública, R$ 111.181,
Taxas de poder de polícia, R$ 998,97. Taxas de prestação de serviço, R$ 3.043,20. CID, R$ 2.662,99. Do barracão industrial veio a última parcela no período ali de maio, né, para frente ali, R$ 56.123,19. Terminou, já prestamos conta do barracão industrial. Depois nós tivemos pavimentação asfáltica do convênio 377/2023, R$ 40.790,39. Depois do bloco sextavado, que é esse que está sendo executado, R$ 32.345,67. Depois nós tivemos de outro convênio, que é o convênio 600/2024, que é ali da Rua do Antônio, daquela parte ali, né? Daquelas ruas que já tinha sido executado praticamente no final do ano lá, e eles vieram receber agora a empresa, R$ 695.358,90. Recebemos também os implementos agrícolas do governo federal, de um recurso ali que já estava capengando, fazendo tempo lá e não recebia. Recebemos lá R$ 167.232,88. Já foi adquirido os implementos, estamos aguardando as empresas, os fornecedores entregar. Somente teve um implemento que foi entregue até agora. As empresas têm 60 dias para entregar. E teve um implemento que deu deserto e a gente vai estar licitando novamente. Depois tivemos o convênio aqui que veio para a festa do São João Batista, R$ 100.000. Emendas individuais impositivas, R$ 38.016,05, que são rendimentos de aplicação financeira. Da parte do setor cultural, nós tivemos só rendimento de aplicação financeira, R$ 67,17. Demais setores, R$ 22,78. Depois, na parte de exploração do petróleo, R$ 122.832,98. E da Itaipu Binacional, o programa Itaipu, tivemos rendimento de aplicação que deu 81.642. Totalizou, então, recurso livre, mais os programas e mais os convênios, R$ 7.463.676,78. Os 8 meses nós tivemos R$ 15.549.893,38. Depois, na parte da educação, nós temos R$ 888.362,91 no Fundeb 70%. Na fonte 103, que é 5% da educação, nós tivemos uma arrecadação de R$ 413.335,36. Na fonte 104, que é o 25% da educação, R$ 306.994,66. Alienação de ativos da educação, R$ 2.978,54. Salário educação, R$ 56.687,08. PENAT-CED estadual, R$ 37.831,19. Complemento da União, que é o VAR, então recebemos já R$ 63.625,68 nesse quadrimestre. Do PDDE, tivemos R$ 1.510,95. PENAT Federal, R$ 68,38, que é rendimento de aplicação. Então, totalizou recursos para a educação, R$ 1.771.394,75. Além dos recursos arrecadados no quadrimestre, o município aplicou mais R$ 586.591,35 de recurso livre na educação. Totalizando nos 4 meses, de maio a agosto, R$ 2.357.986,10 de recursos na educação. Nos 8 meses, de janeiro a agosto, dos programas e dos
do que é os índices constitucionais da educação, R$ 3.536.584,72. Recursos livre e aplicado, R$ 1.118.037,79. E totalizando R$ 4.654.622,51 de recursos na educação. Na parte da saúde, nós já falamos na audiência anterior, então tivemos uma arrecadação de R$ 2.269.839 aplicado de recurso livre e totalizou R$ 3.109.000. Nos 8 meses, R$ 4.005.000, R$ 1.587.680,80 de recurso livre aplicado na saúde e totalizou R$ 5.593.174,77. Na parte da assistência social, penalidades administrativas, que é a fonte 513, R$ 1.359,52, são pessoas que fizeram doação através lá da declaração de imposto de renda. Depois tivemos transferências voluntárias do ECA, nós recebemos 380.000, mais 8.000 ali que já teve de rendimento de aplicação, que veio para a criança e para o adolescente para ser investido. Então, totalizando R$ 388.107,10. No fundo do idoso, R$ 1.331,93, que também são pessoas que doaram através da declaração do imposto de renda. Depois, o IGD SUAS e IGD-BF, R$ 19.588,05. E o bloco de financiamento da proteção básica, que nós temos o PAIF, o PVMC e nós temos o FEAS, R$ 75.732,21. Tá? Perceberam que o valor aqui praticamente dobrou, né, de arrecadação, o que na audiência anterior tinha falado lá que o governo federal não tinha pago os recursos da assistência social. Nesse quadrimestre ele pagou, diminuiu o valor, então o município recebia lá 5 mil, um exemplo, para a gente manter toda aquela parte lá onde a Neuzira trabalha, professores, aulas e tal, caiu um pouquinho mais ainda. Em vez de melhorar, só diminui. Tá? E o PAIF é a mesma coisa que é do governo federal. Então, o governo federal, em vez de melhorar esses investimentos para os municípios poderem investir com cursos, com treinamento, com o pessoal dos idosos aí também, está fazendo um trabalho aí forte aí. Não, ele prefere investir lá no aumento da Bolsa Família. A gente sabe, o ano que vem é eleição. Tá? Infelizmente, estamos aí. R$ 486.118,81, que é o segundo quadrimestre aqui. Esse ECA aqui é recurso do governo estadual. Aqui é imposto de renda, aqui é imposto de renda. Então, do governo federal veio o quê? Esses 19 mil e nem metade disso daqui, porque aqui nós temos do recurso também do estado, que é do FEAS. Então, assim, exige muito da assistência social, precisa de assistência social, precisa de psicólogo, precisa de N pessoas ali. E qual o recurso que manda? Se não é do governo estadual, o que tinha recebido? Mínimo. Mínimo. Aí o município tem que pegar lá R$ 602 mil para pagar folha de pagamento dos servidores, porque esses recursos aqui em cima não pode pagar a folha deles, pagar aqui caixão, pagar aqui cesta básica, vai tudo aqui, ó, de recurso livre, porque nenhum recurso desse daqui pode ser usado para isso. Então, cobrar dos municípios, principalmente município pequeno igual ao nosso, é bom. Principalmente muita gente que trabalha aí nas suas regionais e assim por diante. Mas vem trabalhar na prática aqui, vem ver o que a gente sofre, o que a gente tem que ver,
o que tem que fazer aqui para poder conseguir manter a estrutura que hoje nós temos ali. Não vai o prefeito, não vai a secretária correr aí atrás. Cadê? Vocês verificar nas audiências anteriores, tem lá, do ano passado lá, emenda PIX, ou emenda lá individual, né, emenda PIX, que é o que a televisão fala, emenda individual do senador tal, que nós nunca tínhamos recebido. Foi ótimo, mas devido o quê? Aos questionamentos do Supremo, muitos ainda ninguém recebeu esse ano. E o ano passado nós já tínhamos recebido, e já estava usando o dinheiro. Já estava gastando dinheiro, evitando de um município o quê? Gastar o recurso livre. Aí eles mandam lá no final do ano, que já foi, né? Que acabou. Infelizmente, assim, estão trabalhando nesse sentido aí. Coisas que poderia estar liberando lá em fevereiro, lá em março, são coisas que foi cadastrado lá atrás e até agora não liberaram. Então deu 1.088.277,76 e nos 8 meses aqui tivemos 535 mil de recursos que veio, carimbado, recurso livre 1.235.000 e totalizou nos 8 meses 1.770.000. Agora nós vamos na parte das despesas. Parte da despesa nós temos lá os rateios, que nós já falamos na audiência da saúde, então não vou entrar nesse mérito. Aí na parte de folha de pagamento, nós vamos ter um pouquinho mais para frente um anexo. Então nós temos aqui como pensões, aposentadorias, né, que ainda nós temos 2 pessoas que recebem do antigo fundo próprio, né, que é o município daí que tem que pagar, 6.639,52, pensões 2.732,40, daí a folha de pagamento 3.548.000, obrigações 471.000, indenizações e restituições trabalhistas 61.000, subvenções sociais 8.400, que é a parte do asilo que o município repassa, que esse ano também dobrou o valor, tá? Então nós pagava lá 1.800, foi para 3.000. Então olha o valor que o município está tendo que pagar por uma determinação judicial, por uma pessoa só. Imagina na hora que nós tiver 5, 10. Aí nós vamos ter que abrir um asilo aqui no município. Ou o povo tem que fazer FII para aumentar as crianças, né? Aí nós temos aqui diária, 37.254,65. Aí material de consumo. Então vamos lá. Material de consumo nós temos o quê? 557.000 de combustível, 6.757 de gás e oxigênio, né, que aqui entra. Gêneros de alimentação, R$103.000, como o pessoal que estava no da saúde perguntou também. Aqui entra os leites especiais que é usado na saúde, tá? Que não é barato. Só sexta-feira nós pedimos mais de R$20.000 de leite, sexta-feira agora, passada, para as empresas, tá? Material odontológico, 7.698. Material educativo e esportivo, 24.168. Material de expediente, 63.810. Material de processamento de dados, 25.403. Material de acondicionamento e embalagem, 13.544. Depois nós temos material de limpeza, 125.000. Depois nós temos material de uniformes, tecido e aviamento, 29.896. Material para manutenção de bens imóveis, 66.000. Material para manutenção de bens móveis,
16.070. Material elétrico, 6.400. Material de proteção e segurança, 8.787. Material hospitalar, 7.454. Material para manutenção de veículos, 360.492. Ferramentas, 4.988. Material para reabilitação profissional, 21.475. Material de sinalização visual, 6.814. Material bibliográfico, 66.104. E outros materiais, 13.000. Totalizou R$ 1.535.227,07. Tivemos uma queda de 6,86% em comparação ao primeiro quadrimestre de 1.648.000. Nos 8 meses, totalizou R$ 3.183.585,30. Material aqui de uniformes e tecido, então teve uma queda aqui bem grande aqui, porque são os uniformes das crianças, dos alunos, né, que entrou no primeiro quadrimestre, agora já para o segundo quadrimestre já não teve outros uniformes aí que teve que fazer, agente de endemias, ACS e assim por diante, tá? Então é por isso que ele teve essa mudança aí de valores aí. Material bibliográfico aqui são as apostilas, né, das crianças também, dos estudantes. Então, lá no início do ano, são para todos os alunos, né, e os outros quadrimestres depois já é só mais para as crianças do fundamental. Então, por isso que ele dá uma diferença também, tá? Aí depois nós temos premiações culturais, não teve nada, material de distribuição gratuita. Tá. Material de distribuição gratuita, daí nós temos aqui. Então, o medicamento, que é lá em cima, 83.402,16 no quadrimestre. Assistência social, 16.192,90, que são as cesta básica, e caixão também, mas eu não lembro se teve algum caixão aí nesse quadrimestre, tá? Merenda escolar, 204.247,69. Então, no quadrimestre, nós tivemos o quê? Distribuição gratuita, R$ 303.842,75. Tivemos ainda uma queda em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de 627 mil. Mas, como eu já falei na audiência lá da saúde, é porque lá no primeiro quadrimestre, devido aos vencimentos das licitações de medicamento, foi pedido e as empresas foram entregando conforme ia chegando a medicação lá para eles, eles foram entregando. Então, por isso, só nos 8 meses nós já compramos R$ 534 mil de medicamento. De cesta básica e caixões, 38.274, merenda escolar, 344 mil, e outros materiais de distribuição gratuita, que são as fraldas, R$ 14.243, que são as fraldas geriátricas lá de adulto, que é dado para as pessoas que usam, tá? Então, 14.243. Totalizou já R$ 931.029,69. Tá? Aí depois nós temos aqui passagem e despesa com locomoção, R$ 108.794,68, que são as linhas de ônibus que vai para Paraíso e Rondon. Então, em torno ali de quase R$ 30 mil que paga por mês ali nas linhas que tem. Tá? Depois, outros serviços decorrentes de contrato, R$ 42.837. Pessoas físicas aqui, R$ 76 mil, que são os estagiários. Aqui é só estagiário que entra, 76 mil.
No ano, só de estagiário nos 8 meses, já gastamos R$125 mil. Tá? Então, quem é funcionário, cobre dos seus estagiários, porque eles estão ganhando. E quem paga é o município, e não é o governo do estado, nem federal, que manda dinheiro, não. É dinheiro do município. Locação de mão de obra, R$125 mil, que são os terceirizados. Temos na educação, na escola aqui, lá em Quatro Marcos na escola, temos o posto de saúde de Quatro Marcos e o posto de saúde de Mirador. Depois temos outro serviço de terceiro pessoa jurídica, R$1.064 mil. Nós temos lá a parte do CIEE, que é o que paga para eles, R$533 nos 4 meses, tá? Então é a taxa que o município paga, fora os R$125 mil que pagou de bolsa para os estudantes, né? Direitos autorais, R$4.950. Serviços técnicos profissionais, nós temos R$90.797. Locação de máquinas e equipamento, R$18 mil. Manutenção e conservação de bens imóveis, R$7.223. Manutenção e conservação de máquinas e equipamento, R$23.860. Manutenção e conservação de veículo, R$81.878. Manutenção e conservação de bens móveis, R$826. Exposições, congressos, conferências, R$129.240. Festividades e homenagem, R$22 mil. Depois o honorário aqui ele foi estornado, que são a parte de precatório, né? Antes a gente tinha contabilizado como honorário advocatício, teve que estornar e entrar tudo depois como precatório. Então aqui era o valor no primeiro quadrimestre e no segundo foi estornando. Multas em R$2 mil, depois fornecimento de alimentação R$26.529, que aí entra a parte também do Vale Alimentação. Serviços de energia elétrica, R$87 mil. Serviços de água da Sanepar, R$12 mil. Comunicação em geral, R$6.939. Serviço de seleção e treinamento, R$52.610. Serviço médico hospitalar, laboratório, R$221 mil. Serviço de assistência social, R$38.404. Aqui nós também tivemos um aumento, porque são as despesas lá tem a criança que ficava na casa de apoio, ela completou a idade, por ela ter deficiência, teve que levar para um outro abrigo, lá em Umuarama, e depois nós tivemos também uma outra pessoa do distrito de Quatro Marcos. Nós paga lá quase R$7 mil e o outro é quase R$9 mil. Tá? Então, assim, não adianta vir o povo lá de fora, porque daí só está dando despesa para nós, né? O povo vem lá de São Paulo, tudo aí, e abandona seus filhos e larga a bomba para o município, isso mesmo. E é um valor alto, né, para o porte do nosso município. Depois nós temos serviço de telecomunicações, R$3.596, serviços gráficos, R$5.201, serviço de apoio ao ensino, R$141 mil, serviços judiciário, R$1.745, seguros em geral, R$1.841, vigilância ostensiva, R$1.340, parte de limpeza, R$22 mil, hospedagem, R$3.825, serviços bancários, R$6.402, serviço de controle ambiental, R$36 mil, serviço de publicidade legal, R$14 mil, e outro serviço de terceiro, R$26 mil. Totalizou R$1.084.126,51, um aumento de 14,82% em comparação ao primeiro quadrimestre, de R$944 mil. Depois nós temos a parte de serviços de tecnologia da informação, R$70.043.
Auxílio alimentação 265 mil, que aqui entra o Vale Alimentação e não no outro lá que eu tinha falado, né? Aqui entra tanto o Vale Alimentação, como também as notas de reembolso de todos os funcionários que vão para fora. Obrigações tributárias aqui, R$ 129.403, que aqui é o PASEP e mais a parte de despesas de contrato. Depois nós temos outros auxílios financeiros, que é do Mais Médico, R$ 8.000, e sentenças judiciais, que é o precatório. Então, deu R$ 1.204.943,52 do mês de maio ao mês de agosto. Nos 8 meses, então, de ações de precatório, nós já pagamos R$ 1.318.657,20, tá? Esse é o valor que o município já pagou. Aqui da parte de rateio, já falamos. Da parte de obra, as obras que estão sendo executadas, R$ 2.1855,73. E na parte de equipamento, R$ 311.926,37. Totalizou uma despesa de R$ 11.822.193,18. Tivemos uma queda de 1,68% em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de 12.025.000. Nos 8 meses, já deu R$ 23.847.237,25, tá? Dessa parte aqui de precatórios aqui, muita gente, muitos servidores vêm e perguntam como que está. O município nós pagamos em 2 etapas. Pagamos a primeira etapa lá em maio, final de maio, junho ali. E agora, no mês de julho, nós pagamos a outra etapa. O que acontece? Tudo é feito depósito judicial. O que ele entrou para precatório, o que foi escrito como precatório, que seria para pagamento no ano de 2026, nós antecipamos, o executivo antecipou e já pagou todos eles. Tudo feito depósito judicial. Então é uma conta, um depósito judicial que é feito e agora não é o juiz aqui em Paraíso do Norte, é o desembargador em Curitiba que faz a liberação do pagamento agora para os servidores. A maioria são servidores, eu acho que tem 1 ou 2 casos lá que não é servidor nas ações, tá? Mas o resto praticamente é tudo servidores. Então, assim, isso daí demora um tempo. Por quê? Porque é calculado, é verificado novamente se o que o município pagou, se está de acordo, se bate os valores e assim por diante. E também nós tivemos questionamento de umas partes de alguns advogados que defendem os servidores da questão do imposto de renda. Se o imposto de renda vai ficar retido ou não, se esse valor que eles vão receber, se tem que pagar imposto de renda ou não. Então, assim, eu entendo que não, que eles não têm que pagar. O jurídico do nosso município também entende que não, que eles não têm que pagar. Só que o desembargador mandou descontar. Então, esse dinheiro não vai... Daí é um outro questionamento que o município já fez. Se o dinheiro for descontado, ele tem que retornar para o município, porque conforme decisão do Supremo, o imposto de renda tem que ficar no município e não ir direto para a União. Então, o que os advogados do pessoal que entrou com as ações? Eles também recorreram. Então, isso daí eles recorreram e está num setor para análise se realmente tem que ser descontado ou não esse imposto de renda. Então, assim, pode demorar 1 mês, 2 meses, 10 dias, 15 dias, eu não sei. Aí é lá em cima que cada pessoa que tem sua ação tem que o quê?
cobrar do seu advogado, para o seu advogado entrar lá, verificar o processo. Não adianta ligar para o prefeito aqui, não adianta ligar para mim, ligar para o Dr. Rony, porque a parte do município nós fizemos, que era o quê? Pagar. Aí agora é a parte lá em cima. Algumas pessoas recebeu já, mas são o quê? Pessoas que foi declarado como RPV, que é regime de pequeno valor. Então, até R$10.000, se eu não me engano que é o teto, o juiz aqui mesmo em Paraíso, ele já determina para o município pagar. Ultrapassou o valor, ele entra para precatório. Aí, para precatório, ele vai para Curitiba, daí é Curitiba que analisa, tá? Aí, assim, muita gente falou, mas o meu nome não está na lista, não veio, não fiquei sabendo. Essas pessoas que foram pagas agora, são as pessoas que foi escrito como precatório até dia 1º de abril, pela lei federal, todas as ações julgadas, determinadas para escrever como precatório, ela escrita até 1º de abril, ela tem que ser colocada no orçamento para ser pago em 2026. O que nós fizemos? Como isso daí, o juro e a correção é diferente do que nós ter um dinheirinho lá aplicado na poupança, ele rende muito mais do que a poupança, o executivo já foi lá e pagou. Por quê? Porque se o município esperasse até 2026, o município ia pagar bastante juro e correção. Como a gente tinha o recurso, o prefeito já foi, autorizou, mandamos para a Câmara, abrimos dotação e fizemos o pagamento deles. Então está tudo em depósito judicial e a qualquer momento aí pode o pessoal estar recebendo. E os outros que não vai receber esse ano, tem que aguardar o julgamento para vir para o 2027. Porque daí até o ano que vem, 1º de abril, que se eu não me engano não é mais 1º de abril, se eu não me engano mudou a lei agora recentemente, se eu não me engano passou para fevereiro a data. Então assim, até o próximo ano, quando vier essa nova listagem para nós, que nós vamos estar sabendo essas pessoas que vão receber ou não. Então, assim, muita gente liga, pergunta, mas meu nome não está na lista, eu não vou receber? Não, ele tem que entrar em contato com o advogado dele. O advogado dele vai saber. Eu não tenho acesso aos processos, eu não consigo ver ali se já foi julgado. Quem consegue ver é só o advogado da pessoa e o advogado do município. Nem eu, como contador, e nem o prefeito também, nenhum de nós temos acesso ao processo interno lá, tá? Então, isso daí é só entre a parte dos advogados. Depois nós temos, então totalizou aqui 11.822.000, né, que foi o que eu tinha passado. Aí, da parte aqui dos elementos também, e depois a parte das despesas por secretarias. Então, 291.235 no executivo, na administração 612.000, na fazenda 1.608.000, depois na assistência social 753.000, na educação 2.355.000, na saúde 2.505.000, desenvolvimento econômico 281.000, a parte de obras, viação e serviços urbanos 2.301.000 e a parte de agricultura, pecuária e meio ambiente 1.112.000. Então as despesas aqui, que nem da fazenda, ele teve um aumento porque os precatórios são contabilizados dentro da Secretaria da Fazenda, tá? E na parte de obras, viação e serviços urbanos, toda essa parte de asfalto, de obra, ela é contabilizada dentro da despesa aqui na Secretaria de Obras. Menos o sextavado, que está sendo feito na parte rural, que é contabilizado como agricultura, pecuária e meio ambiente, tá? Depois nós temos a evolução dos gastos municipais,
que é a folha de pagamento, os encargos empenhados. Então, quanto que é de folha de pagamento por secretaria? Então, nós temos R$ 216.160,82 no executivo, depois na administração R$ 324.309,11, na fazenda R$ 201.841,82, na assistência social R$ 310.309,19, na educação R$ 1.343.846,91, na saúde R$ 1.055.301,53, desenvolvimento econômico R$ 26.193,36, obras, viação e serviços urbanos R$ 585.254,34 e agricultura, pecuária e meio ambiente R$ 27.363,76. Então, nos 4 meses, a folha de pagamento e mais os encargos dá R$ 4.090.580,84. Então, quanto que é uma folha de pagamento por mês? R$ 1 milhão. Esse é o valor de uma folha de pagamento, tirando os terceirizados, tá? Que o terceirizado não entra aqui, não. Tá? E aqui é a porcentagem da folha, assim, qual é a maior, né, gasto. Então, o maior gasto, 32,85%, são funcionários da educação. Depois vem a saúde, com 25,80%. Depois vem a parte de obras aqui, com 14,31%. A parte da evolução do patrimônio municipal, aí nós temos bens móveis, R$ 12.337.044,29. Bens imóveis, R$ 39.205.673,56. Dívida ativa tributária, R$ 647.382,53. Dívida ativa não tributária, R$ 762.030,10. Totalizou R$ 52.952.130,48. Tivemos um aumento de 4,83% em comparação ao primeiro quadrimestre. Construiu, adquiriu bens, equipamento, veículo, está fazendo uma obra, teve medição, teve pagamento, ele sempre vai estar aumentando a parte dos bens móveis, a parte dos bens imóveis e assim por diante. Precatórios escritos não temos, porque não precisou escrever ele como precatório, nós pagamos como sentenças judiciais. Para ele ser escrito como precatório, nós tínhamos que deixar para pagar só no ano de 2026. Aí lá em 31 de dezembro eu tinha que escrever as 30 e poucas pessoas que receberam agora, que foi pago agora, tá? Para ser escrito para o próximo ano. Então, como nós adiantamos, então nem houve a necessidade. Depois nós temos os demonstrativos dos limites constitucionais. Aí nós temos a educação, aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o MDE. Aí nós temos ali a base legal, que é a Constituição Federal, no artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos que 18%, que seria a parte da União. Estado, Distrito Federal e município, 25%, no mínimo, de receita resultante dos impostos, né, compreendido de transferências, manutenções. Então, o mínimo é 25%. São todas as receitas que entram para fazer base para a educação? Não, como também falei lá na audiência da saúde, a saúde também tem lá as receitas que entram, a educação também. Então, do que o município já arrecadou de arrecadação, 18.581.092,75, ele faz base para o cálculo dos 25% da educação. Quanto que o município já aplicou? 28,04
Então, ele aplicou mais do que os 25%, tá? O gasto mínimo, que seria R$ 4.645.273,19, que seria os 25%. O total já aplicado, liquidado, R$ 5.209.493,43. Então, por isso que ele já até ultrapassou os 25% aqui, 3,04% a mais do que o limite constitucional. Aí, ainda falando aqui no índice da educação, aí nós temos o quê? As receitas que entra, que faz a base de cálculo, tudo. Então, a parte empenhado, ele daria 28,48, e como o índice, ele é através do liquidado, então 28,04. Ele é aplicado, ele aplicou acima do limite, né? O gasto mínimo exigido e o valor da receita. E aqui nós temos o valor dos anos anteriores e o valor mês a mês. Então, só no mês de janeiro e no mês de julho que nós não atingimos mais do que 25%. Todos os outros meses atingiu. Só que é a mesma coisa do da saúde, é o da educação. 25% ele tem que estar em 31 de dezembro. Não adianta nada nós estarmos com o índice em 28,04% agora e chegar lá em 31 de dezembro está 24,90%. Não vai ter aplicado o índice mínimo que é exigido. E aqui seria a remuneração dos profissionais da educação básica. Então, é o artigo 212-A da Constituição Federal que fala para não ser inferior a 70% para pagar a folha de pagamento do pessoal do magistério, dos professores, tá? Então, assim, hoje nós já atingimos 96,78% com folha de pagamento do professor, tá? Então, praticamente, bate quase os 100% aí, né? Já aplicamos 517.621,50 acima do limite, do gasto, né, exigido, que seria os 70%, que seria 1.353.000. A nossa receita do Fundeb, tirando a fonte 102, a fonte 1040, que é do VAR, 1.932.000, que foi lançado como fonte 101, que é para pagamento do professor, tá? Total líquido já utilizado desse recurso, 1.870.695,33. Então, de 1.932.000 já foi pago 1.870.695,33 centavos, tá? Além disso, daí nós temos aqui também mês a mês. Então, tem vários meses aqui que tudo ele dá 100% do valor que veio, foi utilizado para pagamento. Então, a gente sempre tem que estar lá guardando lá para... Por quê? Porque agora em dezembro nós temos o 13º, né? Então, daí aumenta mais a despesa ainda. Então, tem que ir guardando um pouco lá para poder depois chegar no final do ano e pagar. Da saúde, nós já apresentamos essa tela na audiência anterior, mas seria 15%. Nós já aplicamos 23,21%, 8,21% a mais, né, do que o mínimo de 15%. Os 17 milhões aqui, que seria da parte de impostos e transferências, que é conforme a legislação da Lei Complementar 141, o gasto mínimo exigido desses 17 milhões seria 2.665.000, o município já aplicou 4.124.000 na parte liquidada. Acima do valor mínimo, que seria 2.665.000, já aplicamos 1.459.000.
Aqui, do mesmo jeito, nós temos também no ano, os anos anteriores, a porcentagem, e também nós temos a parte aqui mês a mês, quando que foi aplicando. Conforme o aumento da receita, cai também o nosso índice e assim por diante também. Depois nós temos a parte de gasto com pessoal. Na parte de gasto com pessoal, é o artigo 19, inciso 3º, lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala lá do caput do artigo 69 da Constituição Federal, que a despesa total com o pessoal de cada período apurado em cada ente da federação não poderá ultrapassar os percentuais da receita corrente líquida, que no município seria 60%. 60% seria o consolidado. Nós aqui em Mirador, nós só temos o executivo e o legislativo. Tem municípios que têm fundo próprio, autarquias, daí ele também entra. Então, no município aqui, então seria o quê? 60% seria o consolidado tudo, o executivo 54% e o legislativo 6%. Então, a nossa receita corrente líquida dos 12 meses apurado, R$ 30.556.081,73. Nós já atingimos 43,98% dos 60% que é o acumulado. Somente a prefeitura, que é 54%, nós atingimos 40,79%. E o legislativo, que seria 6% que ele pode atingir, ele já chegou a 3,18%, tá? E aqui é o total dos 12 meses. Os 60%, 18 milhões, o executivo pode chegar até 16 milhões, o legislativo 1.830.000 e o acumulado automaticamente aí também. E depois nós temos o quê? Todos o saldo bancário de todas as contas bancárias que o município tem. Então nós temos todas as receitas aqui, 11.991.000, todas as despesas, 11 milhões. Tivemos aqui o resultado, né, de 168 mil. Depois as transferências para a Câmara, a interferência financeira, 631 mil, né? Para a Câmara já foi 1.200.000 ali para a Câmara, já foi, tá? A disponibilidade em conta bancária, com os convênios, recurso, tudo, R$ 10.409.243,06, tá? Quanto que nós passamos a pagar para o mês de setembro? R$ 1 milhão que tem. Então, nós temos aqui medição de asfalto, só de medição de asfalto aqui era R$ 489 mil. Aí nós tivemos aqueles implementos que estão para chegar, 155 mil. Aí nós temos recurso da assistência social também, algumas coisas para poder pagar e assim por diante. Saúde, aí educação. Então é conforme chegou lá dia 31 de agosto, não entregou, passa para o mês de setembro, daí fica em despesa a pagar. Recursos livres, o município tem R$ 4.207.000 em conta para pagar 13º, salário. Para vocês terem, hoje nós fizemos o pagamento dos servidores, está na conta amanhã. Então, só de recurso livre foi praticamente quase mais de 600 mil. Por quê? A saúde esse mês não deu para pagar com o dinheiro deles. Nós tivemos que pagar com recurso livre. Então, só a folha da saúde é em torno de quase 200 mil, tá? Fora os programas, né? Os programas da saúde. Os programas, ACS, Agente de Endemias, Saúde Bucal, PSF, esses daí o dinheiro vem, esses daí dá para pagar. O que falta é os 15% da saúde, que daí o município sempre tem que entrar com contrapartida para poder manter, tá? E as contrapartidas também das obras, né? Então nós temos esse caixa aí também, porque nós temos que honrar todas as contrapartidas das obras, tudo, para poder
estar quitando aí os convênios, os asfaltos que está aí sendo executado e as outras obras também. Então, R$10.409.000 em disponibilidade, menos o que está a pagar, R$1 milhão, vai ficar R$9.327.000. Todas as informações aqui já estão lá no nosso portal, tá? Da transparência. O slide, quem quiser verificar ali, que eu sei que a tela não fica muito legal, onde tem muito número ali, mas infelizmente é o que nós temos aí para estar passando para vocês. Mas ele está lá disponível no portal, lá em audiências públicas. O nosso site lá do portal, lá tem várias coisas que alterou, que mudou, né? Então, assim, tem bastante coisa que dá para ser pesquisado lá, que o pessoal quiser pesquisar. Tá? Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, e passo a palavra para o prefeito, qualquer coisa está fazendo um encerramento.